E aí, tudo pronto para uma viagem no tempo? Mas olha, esquece o DeLorean. A nossa máquina do tempo é muito mais poderosa, a língua portuguesa. E o combustível? São os verbos. Com eles, a gente vai passear pelo passado, presente e futuro. Então, bora ligar os motores e começar essa jornada. Bom, e como em toda boa viagem, a gente precisa de um roteiro, né? Então tá aqui o nosso. Primeiro a gente liga a máquina, depois uma parada estratégica no presente. De lá, partimos para explorar as várias eras do passado, damos um salto para o futuro, resolvemos um enigma no meio do caminho e, no final, a gente anota tudo no diário de bordo. Vamos nessa! Ok, tudo pronto. Estamos oficialmente ligando os motores da nossa máquina. E o painel de controle dessa nossa viagem, a peça central, é uma coisa chamada modo indicativo. E o que é esse tal de modo indicativo? Pensa que ele é tipo o GPS da realidade. Ele não trabalha com hipótese, com talvez, ele só trabalha com fatos, certeza absoluta. Se uma coisa acontece, aconteceu ou vai acontecer de verdade, sem sombra de dúvida, a gente usa o indicativo, é o modo que bota o pé firme na realidade. E a nossa primeira parada, nosso ponto de partida, não podia ser outro lugar, né? É aqui mesmo, no agora. Vamos entender direitinho como os verbos funcionam para marcar o tempo em que a gente está vivendo. O tempo presente é super interessante, porque ele tem um poder duplo. Sabe como? Ele serve tanto para descrever o que está rolando agora, nesse exato segundo, mas também serve para falar daquelas coisas que a gente faz sempre, sabe? Nossos hábitos, nossas rotinas. Olha só que exemplo genial. Eu estudo para a prova. Essa frase pode significar duas coisas, acredita? Pode ser que a pessoa esteja com um livro aberto, estudando agora. Ou pode ser que ela tenha o costume de estudar, que isso faça parte da rotina dela. O mesmo verbo, duas ideias diferentes no presente. Bem legal, né? Sinta os afivelados aí, porque agora a gente vai dar um salto para trás no tempo. Mas o passado não é uma coisa só não. Na verdade, a gente vai visitar 3 épocas bem diferentes do que já aconteceu. Nossa primeira parada no passado é no pretérito perfeito. O nome já dá a dica, né? Perfeito, porque a ação foi perfeita, completa. Ela começou e terminou lá atrás. Ponto final. É como se fosse uma foto de um momento que já acabou. E esse slide aqui ilustra isso de um jeito que não tem como esquecer. Ontem eu comi bolo. A ação de comer está 100% no passado. Já foi. O bolo acabou, a barriga ficou cheia e a história se encerrou ali. É um evento concluído. Agora, vamos para uma outra era do passado, o pretérito imperfeito. Se o perfeito era uma foto, o imperfeito é um filme. É algo que tinha uma certa duração, que acontecia de forma contínua, ou então um hábito que a gente tinha lá atrás. E aqui a diferença fica gritante. Não é mais sobre ter comido o bolo uma vez e pronto. A frase "antigamente eu comia bolo todo dia" descreve uma rotina do passado, um filme que se repetia. Dá até uma sensação de nostalgia, de algo que durou um tempo, sabe? E ó, dica de ouro para identificar esse tempo verbal sem erro. Se o verbo terminar em ava, tipo falava, cantava, ou em ia, como em comia, vivia, pode apostar que é pretérito imperfeito. É um atalho que ajuda muito. Ok, vamos complicar só um pouquinho. Imagina essa cena. 2 coisas aconteceram no passado. Primeiro, o filme começou. 1 hora depois, alguém chegou. Como é que a gente junta essas 2 informações numa frase só de um jeito bem elegante? A solução para esse quebra-cabeça está na nossa terceira era do passado, o pretérito mais que perfeito. Eu adoro essa definição, é o passado do passado. Ele serve exatamente para isso, para falar de uma coisa que aconteceu antes de outra que também já é passado. É tipo o tataravô dos tempos verbais. E pronto, mágica! Quando cheguei, o filme já começara. Com uma única palavrinha, começara, a gente contou a história toda. A chegada foi no passado, mas o começo do filme foi num passado ainda mais antigo. É a forma mais chique de organizar os acontecimentos. Ufa, de volta para o futuro. E aqui também temos 2 rotas diferentes. De um lado, o futuro do presente. Esse é o futuro certo, a promessa, o caminho reto. Amanhã eu viajarei para a praia. É algo que vai acontecer. Já do outro lado tem o futuro do pretérito, que é o futuro do IC. É o futuro que depende de uma condição. Eu viajaria para a praia se tivesse férias. Entende? Um é certeza, o outro é possibilidade. Nossa viagem pelos tempos está quase no fim. Mas, para fechar com chave de ouro, temos um último enigma. Um desafio de ortografia que pega a muita gente. Estão apostos para decifrar? O desafio é este.
Traz com Z ou traz com S e acento? O som é o mesmo, mas o significado, a escrita, tudo diferente. Vamos quebrar esse código de uma vez por todas para nunca mais ter essa dúvida. E a chave do enigma está toda aqui. É bem simples, na verdade. Traz com Z vem do verbo trazer, de carregar alguma coisa. O truque é genial. Se der para trocar por leva, é com Z. Já o traz com S e acento indica um lugar, uma posição, e o truque é pensar em parte traseira. Moleza, né? Vamos testar o primeiro truque. O carteiro traz cartas. Dá para falar o carteiro leva cartas? Dá perfeitamente. Então, sem erro, é traz com Z. Agora o segundo caso. Ele olhou para trás. Aqui a gente está falando de um lugar, da direção para onde ele olhou. Se a gente pensar na ideia de parte traseira, faz todo sentido. Então aqui é trás com S e acento. Enigma resolvido. Missão cumprida, pessoal! Nossa viagem foi um sucesso! Agora, como todo bom explorador, é hora de organizar as anotações e registrar tudo no nosso diário de bordo. E olha que resumo bacana, tá tudo aqui, bem mastigadinho. O presente é o agora, eu canto. O pretérito perfeito, a ação que acabou, eu cantei. O imperfeito era o hábito, eu cantava. O mais que perfeito, o passado do passado, eu cantara. O futuro do presente é a certeza, eu cantarei. E o futuro do pretérito é a condição, eu cantaria. É o nosso mapa completo da viagem. E é isso, a máquina do tempo dos verbos está aí, pronta para ser usada. Dominar esses tempos todos não é só decorar regra, é ter o poder de contar histórias com mais cor, com mais detalhe, com mais precisão. Então a pergunta que fica é, agora que os motores estão aquecidos, para qual tempo verbal vai ser a primeira viagem?